Você está sofrendo com unhas fracas, quebradiças, que não crescem por nada? No finalzinho da sua unha começa a soltar umas lâminas, umas lasquinhas de pele? Você vai passar esmalte e não fica legal? Quer deixar as unhas mais fortes e saudáveis? Então assista esse vídeo porque eu vou explicar por que isso acontece, eu vou dar dicas para acabar com as unhas fracas. E além disso, eu vou compartilhar com vocês também uma receita caseira, simples, com coisas que você tem aí na sua casa que vai ajudar bastante a resolver esse problema. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Lima, eu sou médico, tenho 42 anos e trabalho com dermatologia estética há 18 anos aqui em Belo Horizonte, a nossa aconchegante capital mineira. Essa experiência me levou a criar esse canal, que é com certeza o melhor canal de dermatologia estética do YouTube, na opinião da minha mãe. E se você é de Belo Horizonte, assista até o final, que eu tenho um recadinho extra para você. Aqui nós temos um combinado, você já vai dar o joinha agora e se inscrever no canal, ativando o sininho para todas as notificações, porque assim não esquece depois. No final, se não gostar do vídeo, pode tirar só para eu largar de ser besta. Se inscrevendo e dando like agora, você ensina para o algoritmo do YouTube que deseja continuar vendo os meus vídeos, vídeos como esse, e que ele pode mostrar para outras pessoas também. Isso é importante, então me ajuda aí. Se inscreveu? Curtiu? Então vamos lá. Qual a função da unha? Nessa parte eu vou explicar um pouco da anatomia do crescimento da unha. Acho importante para você entender tudo o que pode influenciar no crescimento. Aconselho assistir, mas se quiser é só olhar no menu de tópicos aqui embaixo e pular para o próximo. Eu vou passar um vocabulário aqui. Estenda sua mão à frente, tá bom? Quando eu falar proximal, é o que está mais próximo de você e distal o que está mais distante. Ficou fácil, né? Assim, em relação à unha, proximal é o que está aqui, nessa região mais próxima da pele, a cutícula, e distal é o que está mais em direção à ponta dos dedos. As unhas, elas são compostas por queratina, formadas a partir do ectoderma, que é a parte mais externa do embrião. Elas refletem bastante a nossa saúde no geral e algumas doenças também. Qualquer alteração no mecanismo de formação de proteínas aparece tanto nos cabelos quanto nas unhas. As unhas são formadas por camadas, várias placas de queratina juntas, todas bem coladas para dar um aspecto lisinho, como telhas em um telhado, mas com várias camadas e lisinho. Elas têm taxa de crescimento que varia de 3 a 4 milímetros por mês. Crescem mais rápido nas mãos, em dedos longos, durante o verão e em pessoas jovens. 2 vezes mais rápido em pessoas com menos de 30 anos, quanto comparado às pessoas com mais de 80 anos. E naqueles que costumam roer unhas. A unha é produzida por meio de depósito de queratina nas células que se multiplicam nas matrizes germinal, no início da unha, e também no que chamamos de matriz estéreo. Eu vou explicar mais para frente. A matriz germinal, que se localiza na próxima à borda distal da lúnula, pausa, deixa eu explicar o que é lúnula. Lúnula é essa porção mais clara em formato de meia-lua no início da unha. É visível na maioria das pessoas, mas em alguns casos não. Mas isso é normal. Pois é, a lúnula é responsável por cerca de 90% da produção ungueal e a lesão dessa região vai trazer sérios problemas ou até não produzir mais unha. A matriz estéreo se encontra na parte distal à lúnula e é responsável pela aderência da unha ao seu leito e uma produção secundária da unha. A lesão dessa região causa uma série de deformidades. Uma curiosidade para vocês, a lúnula tem esse aspecto leitoso devido à presença de núcleo nas células da matriz germinal, que depois vão sendo perdidas na unha. Na medida em que a unha cresce, essas células vão perdendo seu núcleo e por isso fica translúcida. A borda livre da unha precisa ser bem aparada e limpa, porque é a principal região de acúmulo de resíduos. Precisamos também ficar atentos à remoção exagerada ou mesmo à manipulação da cutícula, ou como chamamos, eponíqueo, porque lesões frequentes nessa estrutura causam infecções e abscessos ungueais, podendo levar a danos permanentes. Pronto, vamos dar continuidade, mas daqui acabamos essa parte mais anatômica e eu quero saber se você foi um dos que pulou ou um dos que viu tudo. Então, já deixa um comentário dizendo que assistiu esse trecho de anatomia. Segredo nosso. Doenças que podem causar unhas fracas.
As unhas carregam sinais importantes de algumas patologias, mesmo que não muito específicos. Na falta de alguns nutrientes, por exemplo, percebe-se que as unhas tornam-se mais opacas, sem brilho e quebradiças. No hipertireoidismo ocorre o enfraquecimento dessa estrutura, assim como em casos de leucemia. Algumas vezes, as unhas podem apresentar doenças, como é o caso das onicomicoses, que são as micoses de unha. Nessa condição, fungos atacam as unhas, podendo causar manchas, descolamento e queda. Outra doença comum é a psoríase ungueal, uma doença de causa ainda não totalmente conhecida que se manifesta com depressões, engrossamento, espessamento e descolamento da unha. Por isso, caso perceba alguma alteração na sua unha, procure o seu médico, isso fará diferença. Dicas para manter as unhas saudáveis. 1. Evite usar removedor à base de acetona. A acetona tem a função de descolar as lâminas ungueais. Ela quebra as ligações entre as placas, formando aquele descolamento mais distal da unha, deixando a unha quebradiça. Eu sei que é mais difícil remover o esmalte sem o uso de acetona, mas ela quebra bastante a unha. Então, se você faz uso com frequência de removedor, escolha um sem acetona. Vai fazer bem para sua unha. Uma opção também para retirar o esmalte é o óleo de banana. Vai ressecar bem menos. Dica 2. Medicamentos à base de biotina comprovadamente melhoram a textura das unhas. Eu vou colocar algumas opções aqui na descrição do vídeo. Dica 3. Consultar o seu médico para escolher possibilidade de doenças. Como eu falei antes, várias doenças têm repercussão nas unhas. Doenças como problemas na tireoide, diabetes, anemia, enfim, várias doenças podem causar fragilidade das unhas, que são, na verdade, só um indicador dessa doença de base. Você deve observar se as unhas enfraquecidas estão só nas mãos ou se as unhas dos pés também estão enfraquecidas e fragilizadas. Isso pode ajudar a detectar se é uma doença sistêmica ou não. Dica 4. Proteger as unhas para usar produtos de limpeza. Use luvas, porque os produtos de limpeza também provocam o descolamento ungueal, fragilizando a unha. Se sua unha já estiver fraca, use luvas para se proteger. A unha tem uma taxa de renovação muito baixa, então tem que tomar muito cuidado com o tipo de produto que entra em contato com elas. Dica 5. Alimentação com ferro e proteínas. Geralmente, a taxa de ferro em mulheres, por conta da menstruação, já é mais baixa e isso provoca o enfraquecimento do cabelo e das unhas. Então, ter bons níveis de ferro e proteínas é fundamental. Dica 6. Não usar sal nas unhas. Tem algumas receitas caseiras na internet que recomendam usar sal nas unhas. Sal não é bom para a pele, sal acaba ressecando, agredindo e irritando mais ainda. Então, não passe sal nas unhas. Dica 7. Uma dica para quem está com as unhas sempre fracas e quebradiças é deixar as unhas sempre hidratadas. Você pode utilizar óleo de semente de brócolis, que reduz a inflamação, hidrata a unha, ou óleo de coco, de argan, também são muito bons. É só pingar uma gota em cada unha, fazer uma massagem e dormir com ele nas mãos. Isso vai realmente deixar suas unhas mais fortes e hidratadas. Mas no final eu vou te dar uma receita ainda melhor. Bom, já falamos até aqui sobre como ocorre a formação da unha, doenças que podem estar relacionadas ao enfraquecimento, deixando as unhas mais fracas e quebradiças, e falei também algumas dicas para ajudar a manter as unhas saudáveis. Se você perdeu alguma parte, volta no vídeo para acompanhar o conteúdo completo. Aproveite também para deixar o seu like de uma vez, porque assim você não esquece. Isso me ajuda bastante e faz esse conteúdo chegar a mais pessoas. Então vamos continuar? Maneiras de fortalecer as unhas. Para fortalecer as unhas fracas e quebradiças, você pode usar uma base fortalecedora de unha. Usar creme hidratante nas mãos e nas unhas e ter uma alimentação saudável, rica em alimentos fontes de ferro, vitamina A e do complexo B. As unhas fracas podem ser facilmente tratadas apenas com pequenos cuidados diários com as unhas, porém os resultados esperados podem levar algum tempo a ser atingidos. Em alguns casos, pode ser necessário consultar um dermatologista para que seja feita uma avaliação geral da pessoa para identificar a causa do enfraquecimento das unhas e assim ser indicado o melhor tratamento. O enfraquecimento das unhas pode ser causado por diferentes fatores, sendo muitas vezes causado por hábitos prejudiciais para a unha
como roer as unhas ou pela carência de algumas vitaminas e na alimentação. Assim, para deixar as unhas mais fortes e bonitas, existem algumas dicas. Aplicar um bom creme hidratante para as mãos e unhas, porque ajuda a manter a hidratação, deixando-as mais fortes e bonitas. Além disso, existem também alguns cremes específicos para ajudar no tratamento das unhas fracas e quebradiças, que podem ser encontrados em farmácias e lojas de produtos de beleza. Aumentar o consumo de alguns alimentos como gelatina, leite, ovo, vegetais folhosos escuros como a couve, germe de trigo, espinafre, abacate, batata doce ou fígado pode ajudar a fortalecer as suas unhas, deixando mais fortes, bonitas e menos quebradiças, uma vez que são alimentos ricos em vitamina A, ácido pantotênico ou vitamina B5, ferro, cálcio e queratina. Além disso, estes alimentos ajudam também a repor vitaminas e nutrientes que podem estar em falta no organismo, uma vez que essa pode ser a causa das unhas fracas e quebradiças. Algumas bases contêm em sua composição cravo da Índia, o que é interessante para quem tem o hábito de roer unha, que também pode tornar as unhas mais frágeis. Isso porque quando a pessoa quiser roer a unha, vai sentir um cheiro muito forte ou um gosto mais amargo na boca, de forma que o hábito vai sendo perdido ao longo do tempo e as unhas conseguem crescer de forma mais saudável. E esse é um ingrediente que colocamos na receita caseira que eu vou ensinar para vocês agora. Essa receita vai ajudar a fortalecer a unha, ajudando no crescimento saudável. Receita caseira para fortalecer as unhas. Você vai precisar de 1 colher de café de óleo de coco ou azeite, 1 colher de café bem cheia de babosa natural ou em gel, 1 dente de alho picadinho. Corte o dente de alho ao meio e tire o fiozinho que tem no meio, né? Aquele coração do alho. Isso ajuda a sair o cheiro forte dele. 10 cravos da Índia. Mistura aí esses ingredientes no potinho e deixa. Você vai precisar esperar pelo menos 24 horas para poder usar. Todos esses ingredientes vão ajudar a fortalecer a sua unha. É fungicida, ajuda na conservação, tem muitas vitaminas que a unha precisa para crescer. Eu vi aqui no YouTube uma dica de colocar em um frasco de esmalte vazio, que vai facilitar bastante na hora de passar a mistura nas unhas, tá bom? Com o próprio pincel você passa na raiz das unhas, na parte da cutícula, nas laterais da unha e por baixo também, tá bom? No encontro da unha com a pele. Se quiser suavizar ainda mais o cheiro, pode colocar algumas gotinhas de óleo essencial da sua preferência. Aplica pelo menos uma vez ao dia, de preferência à noite. Essa receitinha é fácil, né? Mas essas dicas com certeza vão fazer a diferença nas suas unhas. E se você tem alguma outra dica que eu não falei aqui, compartilhe com a gente nos comentários. Se só isso não for suficiente, talvez seja o caso de marcar uma consulta com o dermatologista. Me diga aqui nos comentários se vai fazer a receita e depois de 1 ou 2 semanas, comente novamente me falando dos resultados. Isso vai ajudar bastante aqui a nossa comunidade. Compartilhe esse vídeo e ajuda outras pessoas também que roem as unhas ou que querem deixar a unha crescer, mas sempre reclamam que a unha quebra muito. Se ficou alguma dúvida, escreva nos comentários que eu respondo os comentários ou em futuros vídeos. Então me diga se faltou alguma coisa. Para eu fazer mais vídeos, o seu engajamento me estimula muito. Eu falei no início que quando você se inscreve e dá o like, você ensina ao algoritmo do YouTube que quer continuar vendo os meus vídeos e que ele deve ser mostrado para outras pessoas. Então dê esse like agora e se inscreva e selecione ali o sininho para todas as notificações. Nosso canal do Telegram está crescendo muito. Lá você vai receber notificações, dicas complementares e promoções da nossa clínica. O link está na descrição. Para você de Belo Horizonte, eu quero lembrar do Clube de Vantagens da Clínica, que é um programa onde, através de uma assinatura, você tem acesso a vantagens, descontos e, principalmente, a realização de procedimentos da clínica. Entre pelo link na descrição e aguarde mais orientações lá no grupo do WhatsApp. Se quiser fazer uma consulta online ou presencial na nossa clínica, eu vou deixar o link para o nosso WhatsApp na descrição e no primeiro comentário. E para você que chegou até aqui, eu vou deixar a indicação desses 2 vídeos para aprofundar e complementar o seu conhecimento sobre cuidados com a pele e com a beleza. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.